Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha, a gente já começa com uma notícia de última hora. A irmã do prefeito Ricardo Nunes, aqui de São Paulo, acaba de ser liberada. Ela havia sido presa ontem, após ser identificada pelo sistema Smart Sampa. E quem vai explicar agora essa história e ao vivo é a Caroline Fernandes, que vai aparecer aqui. Boa tarde, Carol, seja muito bem-vinda. Conta, por favor, aí essa história pra gente. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Exatamente. Janaína Reis Miron, irmã do prefeito Ricardo Nunes, aqui de São Paulo, foi presa ontem na zona sul da capital paulista e liberada hoje pelo Tribunal de Justiça. Ela foi presa após ser identificada pelo sistema Smart Sampa. E para quem não é daqui de São Paulo ou não sabe como isso funciona, eu vou explicar rapidamente agora. Esse sistema de monitoramento possui câmeras com inteligência artificial, usadas para identificar foragidos da justiça, e quando essa identificação acontece, a polícia recebe um alerta. Olha, essas câmeras estão instaladas em pontos estratégicos da cidade e funcionam 24 horas por dia. E foi justamente através desse sistema que Janaína Reis Miron foi localizada. De acordo com a Polícia Militar, desde julho de 2025, Janaína tinha 2 mandatos de prisão em aberto, relacionados aos crimes de desacato, embriaguez ao volante e lesão corporal. Após as identificações, os policiais realizaram abordagem no local e efetuaram a prisão. Janaína foi encaminhada ao 11º Distrito Policial. E na tarde de hoje, após passar por audiência de custódia no Fórum da Barra Funda, na zona oeste da cidade, Janaína foi liberada da prisão. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, ela cumprirá essas penas em regime aberto. E Kleber, o delegado responsável pelo caso afirmou que Janaína é dependente química e ainda está em tratamento. Em nota, a Prefeitura de São Paulo explicou que a prisão aconteceu seguindo os critérios de identificação do Smart Sampa. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Carol. Então, fica aí a notícia. A irmã do prefeito Ricardo Nunes acaba de ser liberada. Mais uma vez, obrigado pelas informações, Carol. Vamos mudar de assunto agora para falar que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou a primeira noite na Papudinha. A transferência de prisão foi feita a pedido da defesa do ex-presidente. Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido nesta quinta-feira da Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. O ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-presidente para uma sala de estado maior, localizada no batalhão, no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpria a pena na Superintendência Regional da Polícia Federal. Na nova unidade, Bolsonaro terá acesso a uma área total de 64,8 metros quadrados, com quarto, banheiro privativo, cozinha, área externa para banho de sol e espaço para equipamentos de ginástica. As visitas familiares foram ampliadas para 2 dias por semana, em 3 horários distintos. Na decisão, o ministro ressaltou que a defesa e os filhos do ex-presidente criticaram sistematicamente as condições da sala, o período e a duração das visitas, os banhos de sol, os ruídos provenientes de equipamentos de ar-condicionado, além da alimentação oferecida. Moraes lembrou que as condições anteriores na Polícia Federal já eram o que qualificou de extremamente favoráveis, quando comparadas à realidade do sistema prisional brasileiro, uma vez que Bolsonaro cumpria pena em uma sala individual de 12 metros quadrados, o dobro do tamanho previsto na Lei de Execução Penal, com banheiro exclusivo, frigobar, televisão e ar-condicionado, benefícios inexistentes para a maioria dos presos em regime fechado. Oi, vamos fazer nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta sexta-feira.
E olha só, foram divulgadas imagens do dia do incêndio no shopping da Tijuca, no Rio de Janeiro. E a gravação mostra um ato de heroísmo do segurança, que morreu ao tentar salvar um brigadista. Vamos ver agora os detalhes com o Joenilson Santos. Câmeras de segurança registraram os últimos momentos de Anderson Aguiar do Prado, chefe da segurança do Shopping Tijuca, na zona norte do Rio. Ele morreu após tentar salvar brigadistas durante o incêndio que atingiu o centro comercial no dia 2 de janeiro. Vídeos mostram os momentos em que ele enfrentou a fumaça e o fogo para proteger funcionários e clientes. O fogo começou por volta das 6h04 da tarde em uma loja, no subsolo do shopping. 5 minutos depois, Anderson já corria pelo corredor com a primeira mangueira para tentar conter as chamas. 3 minutos após a chegada da brigadista Emily Silvia Aguiar, que acabou morrendo por asfixia, a fumaça já se espalhava pelo subsolo. Anderson foi visto novamente esticando mangueiras e conversando com colegas que saíam cambaleando do local. Mesmo sem equipamentos adequados, o segurança decidiu entrar novamente para tentar resgatar 2 brigadistas. Esses foram os últimos registros dele consciente. O corpo de Anderson só reaparece nas imagens do térreo, cerca de 2 horas depois, sendo levado pelos bombeiros com máscara de oxigênio. Ele ainda foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Colegas de trabalho levantaram a suspeita de que o oxigênio do cilindro teria acabado. O diretor de operações da empresa CM Couto, responsável pelos brigadistas do shopping, afirmou à polícia que os cilindros foram supervisionados em outubro do ano passado e que todos os equipamentos tinham menos de 3 anos de uso. A polícia investiga porque, mesmo com os bombeiros já no local, o estacionamento continuou aberto para a entrada de veículos. Já se sabe que ao menos um cliente entrou no shopping 40 minutos após o início do incêndio. Em nota, o shopping informou que os protocolos de emergência foram cumpridos e 7.000 pessoas foram evacuadas em segurança. Eles reafirmaram a colaboração permanente com as investigações. O shopping Tijuca foi reaberto ao público nesta sexta-feira. O subsolo e parte do primeiro piso seguem interditados pela Defesa Civil. A delegacia da Tijuca está investigando as circunstâncias do incêndio. Nesta semana, foram ouvidos o sócio da empresa CM Couto, responsável pela brigada do Shopping Tijuca, a superintendente do local e brigadistas que fizeram o primeiro combate ao incêndio. O supervisor da loja onde começou o incêndio no shopping afirmou em depoimento à polícia que o hidrante dentro do estabelecimento estava sem água. E olha só, a cada 4 casos de turistas que morrem afogados no Brasil, 1 acontece em Santa Catarina. E essa estatística preocupante foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Salvamentos Aquáticos. E a Michele Veiga vai contar agora todos os detalhes. Pois é, Santa Catarina está em primeiro nessa fila triste, né, de números de mortes por afogamentos no país. De cada 4 registrados, 1 acontece aqui em águas catarinenses. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina está, inclusive, usando da tecnologia artificial, da inteligência artificial, para poder fazer a prevenção e também coibir afogamentos e outras ações que possam ocasionar problemas nas praias catarinenses. Um primeiro protótipo foi lançado na cidade de Barra Velha, na praia de Barra Velha, para poder aí fazer esse diagnóstico precoce de possíveis pessoas que possam estar se colocando em perigo eminente de afogamento. Só na virada do ano, infelizmente aqui na região sul, foram registrados 3 mortes por afogamento. Só no dia 1º de janeiro. É um número muito grande. Um deles em águas marítimas, mais 2 em águas doces, em rio, o que também chama muita atenção aqui no estado e no país, já que do montante de números de afogamentos registrados no país durante o ano, cerca de 60% deles são registrados em águas doces, não só em rios, mas em piscinas, baldes e até mesmo tanques, quando se coloca as crianças ali para tomar um simples banho para refrescar. Tudo isso deve ser bem orientado, principalmente as crianças,
crianças, você, né, em casa, baldes, qualquer coisa que faça a criança ficar com a cabeça submersa, tem que ter atenção redobrada. Mas, voltando a falar das ações no mar, aqui em Santa Catarina, temos o helicóptero Arcanjo, que sempre está fazendo também o monitoramento das praias, o policiamento ostensivo e, é claro, os salva-vidas militares e voluntários que já habitam as praias do litoral catarinense desde o mês de outubro, que é quando começa a primeira parte da Operação Verão, que vai seguir até março. Então, aquela velha máxima, água no umbigo, sinal de perigo, aqui em Santa Catarina vale dobrado. E olha, uma cascavel foi encontrada em uma empresa do Mato Grosso do Sul. E a gravação que mostra o animal sendo capturado mostra essa cobra muito arisca, atacando mesmo. Vamos ver agora com a Gabi Andrade. A cobra, considerada extremamente venenosa, uma cascavel adulta, não reagiu nada bem ao ser capturada dentro de uma empresa na cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Durante o resgate, o animal teve um comportamento agressivo registrado em vídeo pela Polícia Militar Ambiental. O resgate foi realizado em uma área industrial do município após a corporação ser acionada para intervir em uma situação de risco envolvendo a espécie peçonhenta, conhecida por ter um chocalho na cauda, que anuncia sua presença. A cascavel estava em um gramado na área externa da empresa, próxima ao tanque de combustível. Num primeiro momento, ela atacou o instrumento. Depois, já capturada, se debateu para tentar escapar. Por estar em uma mureta de varanda bem ao lado da cobra, o policial responsável pela captura não foi atingido por nenhuma das investidas do animal. Após uma inspeção, a equipe verificou que a cobra não possuía ferimentos e se encontrava saudável, pronta para retornar à natureza. O animal, então, foi devolvido ao seu habitat natural, em local afastado de área urbana e de atividades humanas. Vale lembrar que a cascavel possui um veneno potente que afeta o sistema nervoso e muscular, podendo causar paralisia e insuficiência respiratória, sendo responsável por muitas mortes no Brasil. A PMA reforça que em casos de encontro com serpentes peçonhentas, a orientação é nunca tentar a manipulação por conta própria e manter o monitoramento visual à distância até a chegada da Polícia Militar Ambiental. E agora uma história trágica que vem lá do Rio Grande do Sul. Um produtor rural foi morto por engano dentro da própria casa. Os policiais teriam confundido o local com um depósito de drogas e também de veículos roubados. Vamos ver. Marcos Nomberg, de 48 anos, foi morto a tiros dentro de casa na madrugada de quinta-feira após uma ação policial no interior de Pelotas, no sul do estado. Segundo a Brigada Militar, 6 viaturas com 18 policiais foram até a propriedade da família para averiguar uma denúncia sobre um suposto depósito de drogas e veículos roubados. A informação teria partido de suspeitos presos no Paraná, que entregaram aos agentes, inclusive, a geolocalização do local. De acordo com a esposa da vítima, Raquel Nomberg, o casal dormia quando percebeu a movimentação ao redor da casa. Ela afirma que as viaturas estavam com sirenes e sinais luminosos desligados e que, diante da abordagem, o casal acreditou que se tratava de um assalto. Ainda conforme o relato, Marcos pegou uma arma que possuía legalmente. Em seguida, a porta da casa foi arrombada, houve disparos e o produtor rural foi baleado, morrendo no local. A Brigada Militar afirma que Marcos teria efetuado um disparo que atingiu o escudo usado pelos policiais e que, diante disso, houve o confronto. Após a ocorrência, a corporação confirmou que não havia qualquer atividade criminosa na propriedade. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Paralelamente, a Corregedoria da Brigada Militar apura possíveis falhas de procedimento. Todos os policiais envolvidos foram afastados de forma cautelar. E olha, uma delegada que foi empossada recentemente em São Paulo acabou sendo presa e ela é acusada de advogar para o PCC. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso.
Uma delegada recém-possada foi presa em São Paulo durante a operação do Ministério Público por suspeita de advogar para o PCC. Segundo a investigação, a delegada Laila Lima Ayub mantinha vínculo pessoal e profissional com integrantes da facção criminosa. Ela também é suspeita de ter exercido irregularmente a advocacia ao atuar em audiências de custódia na defesa de presos ligados ao PCC, apesar de já ocupar o cargo de delegada. Laila assumiu o cargo no dia 19 de dezembro do ano passado. O namorado da delegada, Jardel Neto Pereira da Cruz, conhecido como Dedéu, é apontado pelas autoridades da região norte do país como integrante do PCC e um dos chefes do tráfico de armas e drogas em Roraima. A pedido do Ministério Público, a Justiça decretou a prisão temporária do casal, investigado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro. Além dos pedidos de prisão, foram cumpridos 7 mandatos de busca e apreensão na cidade de São Paulo e de Marabá, no estado do Pará. O procurador-geral da Justiça, Paulo Sérgio Costa, comentou o caso dizendo que o crime organizado tem se infiltrado em carreiras públicas e na estrutura de Estado, mas graças ao setor de inteligência de São Paulo, isso tem sido coibido. E olha, São Paulo enfrenta uma das maiores secas da história. Existe, inclusive, o risco da região metropolitana sofrer com a falta de água nas casas. Quem vai contar essa história agora, trazer as informações atualizadas, é o Caio Veríssimo, que está no centro de São Paulo. Boa tarde, Caio. Oi, Kleber, boa tarde a você, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rede TV. Pois é, São Paulo está vivendo aí um flashback de 2014, quando o estado passou aí pela maior seca de água de todos os tempos, tendo que utilizar as águas dos reservatórios, o chamado volume morto, que é o último nível de água abaixo das próprias bobinas, ou seja, elas precisam ser bombeadas manualmente. Foi de fato um dos períodos mais difíceis que a cidade de São Paulo passou, Kleber. Bom, o nível de água do volume morto, só para contextualizar para o nosso público ficar um pouco mais ciente da gravidade desse problema que nós estamos passando, o volume morto é o último nível da água, que ela é até um pouco mais suja, e em 2014 a gravidade foi tão alta que teve que reutilizar água de esgoto, tratada de esgoto, para nós lembrarmos um pouco do período tão difícil que foi. E por que é importante a gente trazer esse dado, trazer de volta a memória? Porque neste ano de 2026 nós estamos nos mesmos níveis de 2014, ou seja, a gravidade do problema é realmente muito grande. Bom, tudo isso está acontecendo porque em 2025 foi o ano dos últimos 10 que menos choveu em São Paulo. Os meses de outubro a dezembro, que são os meses de mais chuva, era esperado com que houvesse bastante chuva nesses 3 meses finais de 2025, para assim dar um alívio, né, para Cantareira, que é o principal reservatório de água de São Paulo, que abastece mais de 8 milhões de pessoas. Porém, nesses 3 meses, 60 dias seguidos sem chuvas atingiram São Paulo, que trouxe para 2026 um número muito problemático. Ou seja, o reservatório de Cantareira, como eu disse, o principal de São Paulo, ele hoje está com volume de 19% de água. O normal é 60%. Então nós estamos com um número bastante baixo de água e isso é um problema que agrava bastante a capital. É importante a gente falar que se a chuva que é esperada atingir a cidade até março, que é o período de chuva, normalmente o que é esperado, a Cantareira ela vai receber 40% do volume do seu abastecimento, que ainda é baixo se comparado ao normal, que é 60%. Porém, de abril até setembro, que é os meses de seca, não vai conseguir suportar esse período. Então, realmente é um momento onde a cidade de São Paulo está passando por um período que a CBS vai ter que achar um jeito para a gente utilizar menos água. E bom, nós estamos em frente a um estabelecimento, nós vamos conversar agora nesse momento com o gerente desse estabelecimento.
Ele que se chama José está aqui para nos receber. José, muito obrigado por nos receber, uma boa tarde a você. Bom, nós estamos aqui vendo que essa semana principalmente houve muita chuva, mas mesmo assim os reservatórios de água não encheram. Eu quero saber de você, que é o gerente de um comércio, conta pra gente, tem sido atingido pela falta de água aqui? Sim, bastante. Inclusive, houve uns 3 dias que a gente teve que colocar baldes, encher com água para poder utilizar. E a gente pede também aos funcionários para utilizar menos águas para poder dar para a gente trabalhar. Aí tá um pouco complicado. Você estava contando pra gente que o que te salvou nesse período é que você ainda tem caixa d'água que ainda suporta um pouco mais de tempo, né? Mas já passou algum momento que teve mais dificuldade com isso? Sim, bastante. Inclusive a gente teve que instalar mais uma caixa de água lá em cima porque não estava, no caso, não estava dando a água pra gente utilizar. Mesmo a gente usando pouca água durante o dia, mas falta. Bom, 2026 promete ser um ano muito difícil. A Sabesp muito provavelmente vai fazer assim, a água vai chegar com menos pressão. Como que vocês estão se preparando para esse ano de 2026? A gente pretende instalar mais umas 3 caixas de água para a gente usar no dia a dia e pedir também para o pessoal usar menos água para poder a gente trabalhar, porque está sendo bastante difícil. Perfeito, muito obrigado, viu? É isso, Kleber. Nós estamos vendo que os comerciantes, enfim, todo mundo aí, os trabalhadores de São Paulo estão tentando dar um jeito, se resolver, porque esse ano de 2026, mesmo com essas chuvas nessa última semana que atingiram toda São Paulo, que alagou, essas chuvas aleatórias, elas não resolvem o problema de um ano inteiro que não choveu. Então, as pessoas, os comerciantes, como o José, estão tendo que dar um jeito para conseguir aliviar e continuar esse ano com um pouco mais de alívio, se assim a gente pode dizer. Eu volto com você aí no estúdio, Kleber. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. Bom, e agora a gente muda de assunto, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. Quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno. Boa sexta-feira para você. Bruno, o principal assunto do dia, claro, é a votação do impeachment, né? Do presidente do São Paulo, o Júlio Casares. E parece que caso o impeachment aconteça, o cargo já tem, inclusive, um nome já determinado para ocupar o cargo. Exatamente, Kleber. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, a votação acontece hoje no Morumbi às 18h30. E caso realmente o impeachment seja aprovado pelo Conselho Deliberativo, o nome para assumir o cargo é de Harry Macis Jr., que fica até o fim de 2026. O São Paulo Futebol Clube atravessa uma das maiores crises políticas e institucionais de sua história recente. O clube é alvo de investigações da Polícia Civil e enfrenta sucessivos escândalos internos e pode ter o presidente Júlio Casares afastado do cargo ainda hoje. A votação de impeachment acontece no Conselho Deliberativo às 18h30. O pedido de destituição foi protocolado por 57 dos 255 conselheiros, sob a alegação de gestão irregular ou temerária. Para o impeachment ser aprovado, são necessários ao menos 191 votos favoráveis. Caso esse número seja alcançado, Casares será afastado imediatamente, mas a defesa do presidente afirma não haver base jurídica para que isso aconteça. Porém, em caso de impeachment, o cargo já tem um substituto. O empresário Harry Macis Jr., de 80 anos, é conselheiro vitalício e sócio do clube desde 1964 e já ocupou diversas funções de diretoria. Ele confirmou que vai se posicionar a favor da saída de Casares nesta noite. Segundo o estatuto, Harry assume o cargo em caso de afastamento do presidente, mantendo-se ali até o último dia de mandato, no fim de 2026. Os conselheiros poderão votar presencialmente no Morumbi ou virtualmente para decidirem pela saída ou não do dirigente. O colégio eleitoral no Morumbi vai contar com 254 conselheiros. Vamos mudar de assunto agora para falar do mercado da bola, claro. Continua muito agitado aqui no Brasil nessa época do ano. E o nome da vez é do colombiano John Arias, né? Interessa para o Palmeiras, mas o Fluminense tá na briga, né? Exatamente, Kleber. Os dois times aí brigam pela contratação do meia, que vive uma turbulência no seu clube lá da Inglaterra. O presidente do Tricolor Carioca falou que há um planejamento para repatriar Arias, que já fez história com a camisa do Tricolor.
John Arias, mas está disposto a exercer a preferência de compra prevista em contrato. O atleta foi vendido para o Wolverhampton em julho de 2025, porém o contrato tem uma cláusula de preferência de compra do Flu em caso de retorno do atleta ao Brasil. Ou seja, o Palmeiras envia uma proposta e os ingleses notificam o tricolor, o que ainda não aconteceu. De acordo com o presidente do Fluminense, há um planejamento sendo estruturado para buscar a volta do ídolo. É um jogador que saiu daqui há menos tempo. Nós temos excelente relação com o Arias, com o representante do Arias também. É uma conversa que acontece com frequência. A gente soube que teve interesse do Palmeiras, assim como de outros clubes. Na verdade, o Arias, desde sempre, tem o interesse de todos os clubes do Brasil, porque é um jogador espetacular e todo mundo quer ter no seu time um jogador espetacular. Na cláusula, no contrato de venda, né, do Arias, a gente tem uma cláusula, uma preferência do jogador. Então, se ele voltar para o Brasil, o Fluminense tem que ser notificado para saber se exerce ou não essa preferência. E o nosso planejamento é para exercer a preferência. A gente não sabe quando vai vir essa proposta, de quanto vai ser e qual o valor o Wolves aceitaria fazer, mas a gente tem um planejamento sendo montado para exercer a preferência. Eu não posso garantir que a gente vai exercer, eu não sei qual é o valor que vem, mas estamos nos planejando para que a gente possa fazer isso. O meio-atacante colombiano é um desejo antigo do Verdão, que já havia tentado a sua contratação no começo do ano passado, mas não conseguiu tirá-lo do Fluminense. No clube inglês, Arias vive um momento de turbulência com a equipe, que é a última colocada do campeonato inglês com apenas 7 pontos conquistados em 21 jogos disputados. O meio-atacante de 28 anos é um dos principais jogadores da seleção da Colômbia e quer estar em boas condições para disputar a Copa do Mundo. Olha, para quem estava com saudade dos jogos de futebol, né? Esse fim de semana vai ser recheado de partidas, tanto da Copinha quanto dos estaduais, não é, Bruno? Exatamente, Kleber. A maratona de jogos começa hoje e só termina no domingo. Vamos ver as tabelas. No sábado, teremos um duelo de Série A. Palmeiras e Mirassol se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Paulista, às 20h30 na Arena Barueri. No domingo, teremos mais um clássico. Corinthians e São Paulo se encaram na Neoquímica Arena às 16 horas. E às 18h30, Guarani e Santos se enfrentam no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No Rio de Janeiro, pela Taça Guanabara, no sábado teremos o Fluminense enfrentando o Boa Vista às 18h30. Ainda no sábado, às 21h30, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda. No domingo, às 18 horas, é a vez do Vasco receber o Nova Iguaçu em São Januário. Mais tarde, às 20h30, o Botafogo encara o Sampaio Corrêa fora de casa. Em Minas Gerais, o Cruzeiro recebe o Uberlândia no sábado, às 18h30. Já o Atlético entra em campo no domingo para enfrentar a Tombense às 18 horas. Indo para o Rio Grande do Sul, porque o Grêmio entra em campo no sábado às 19 horas na sua arena para enfrentar o São Luís. Já o Internacional joga no domingo, fora de casa, contra o Ipiranga. Bom, não teremos apenas os estaduais, a Copinha entra hoje na sua fase de oitavas de final. Hoje teremos o duelo de gigantes. Às 18h30, o Grêmio enfrenta o América de Natal e às 21h30, o principal jogo da noite, o Santos enfrenta o Cruzeiro em São Carlos, no interior paulista, por uma vaga nas quartas de final. Fim de semana recheado aí de grandes jogos e nós vamos ficar de olho em cada um deles, Cleber. Com certeza, Bruno. E, Bruno, como hoje é sexta-feira, né? Nada melhor do que a gente encerrar o quadro de esportes e essa edição mandando um abraço para um telespectador muito especial que não perde nenhuma edição e gosta especialmente desse quadro de esportes, o seu Ednilson Brito. Ele que é um fã aqui do programa. Quero agradecer muito a audiência. Manda um abraço para ele também, Bruno. Com certeza, meu grande pai, abraço, pai, para mim e a toda a minha família também. Grande abraço, então, e obrigado pelas informações. Agradeço, Kleber, excelente fim de semana a você e também a todos que nos assistem. Obrigado. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Ótima tarde e até mais. Tchau.